Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill agora nesse livro que está esse título baseado, inspirado no poema Invictus, que é o livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, que então ele se inspirou no poema Invictus do William Ernest Henley para trazendo esse título. Acredito, pelo menos foi isso que a pessoa que fez o prefácio disse. E esse poema ele é concluído dessa forma: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. E eu acredito que ele se inspirou nesse poema para trazer o título desse livro, exatamente porque aqui ele nos ensina como nos tornarmos senhores e senhoras do nosso destino, capitães e capitãs da nossa alma. E como é que a gente faz isso? Ele está dizendo, sendo o dono da nossa própria mente, ou como a Catherine Ponder disse ali no livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, que eu também fiz uma série, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. Nós temos que ser os guardiões da nossa mente. Nós temos que ser, não. Se nós queremos, se nós estamos buscando uma vida de plenitude em todos os setores, há que se passar pelo comando da nossa mente, pela transformação dos nossos pensamentos, se por acaso eles estiverem sendo pensamentos negativos. Ou seja, se a gente quiser sair da falta e da escassez em qualquer que seja o setor, nós temos que estar fazendo com que isso aconteça primeiramente no nosso pensamento. Napoleão Hill diz no livro Pense e Enriqueça, esse é o único poder que nós temos. A única coisa que a gente pode modificar na nossa existência é a nossa maneira de pensar. E isso modifica tudo, é esse o segredo, modificar tudo, porque tudo que a gente vive, toda a nossa realidade é criada a partir dos nossos pensamentos. Então é por isso que eu acredito que ele escolheu esse título para esse livro, em que ele traz trechos de uma conversa dele com Andrew Carnegie, que pode-se dizer, o mentor dele, aquele magnata do aço multimilionário que foi quem induziu Napoleão Hill a passar muitos anos da vida dele estudando pessoas muito bem-sucedidas, pessoas que tiveram muito sucesso e pessoas que fracassaram inteiramente, pessoas que navegaram na correnteza da falta e da escassez, ou pessoas que navegaram na correnteza da abundância e da plenitude em todos os setores. Ele fez isso, então, transformou tudo isso ele analisou cada elemento-chave que ele identificou nessa pesquisa e ele reduziu essas lições a princípios básicos. Desculpa. Reduziu essas lições a princípios básicos e organizou esses princípios em uma filosofia de realização pessoal que pode ser usada por qualquer um como um guia para criar o próprio sucesso. E aqui ele está nos ensinando como usar a visão criativa nesse primeiro capítulo para estar chegando lá, criando sucesso. Aqui terminou o primeiro capítulo e então Napoleão Hill, o primeiro capítulo veio então com Andrew Carnegie ensinando como usar a visão criativa. E no final Napoleão Hill trouxe uma análise desse capítulo e na primeira parte dessa análise ele trouxe ideias para que a gente possa, usando a visão criativa, está transformando essas ideias em ideias milionárias e de forma a estar trazendo sucesso para a gente e para as pessoas que foram beneficiadas delas. Porque ele deixou claro aqui que esse é um dos pontos primordiais. Se a gente quer alcançar sucesso, que seja pensando no todo e fazendo o nosso melhor. E agora, então, aqui nessa continuação, ele vai trazer o título que é Algumas Pessoas que se Encontraram por Meio da Visão Criativa. O registro daqueles que se encontraram por meio da influência inspiradora dessa filosofia é extenso e fenomenal. Essas pessoas podem ser encontradas em todas as áreas. Se todos os nomes fossem conhecidos e publicados, não sobraria espaço neste capítulo para mais nada. Mas vou mencionar alguns casos exemplares. A semente da visão criativa está adormecida nas mentes de quem menos se espera.
e só precisa de um motivo apropriado para despertar. Ela existe em milhões de cérebros, cujos donos vivem e lutam em penúria e necessidade, e que voltarão ao pó de onde vieram sem terem descoberto a riqueza que possuíam. Olha que alerta interessante, ele dizendo que a semente da visão criativa que vai nos fazer, colocando em prática aquela ideia grandiosa, através também do uso da imaginação criativa, essa semente ela está em todos, só espera um motivo apropriado para despertar. E ele já disse ali nas páginas anteriores o quanto é importante a motivação para que essa semente da visão criativa possa despertar. E aí ele disse que muita gente, infelizmente, passa toda a vida e volta ao pó sem ter descoberto essa riqueza. Então aqui ele trazendo, enquanto a gente está aqui, não é? Eu li um poema ali no livro também do Og Mandino, Universidade do Sucesso, que era alguém conversando com a vida e dizendo, a vida dizendo para um moribundo, uma pessoa no momento da morte, se você tivesse me pedido mais a tempo, eu teria concedido. Então acredito que é esse alerta que ele está trazendo para a gente. Pouco depois de uma interpretação de um volume dessa filosofia ter sido publicado em 1937, sob o título Pense e Enriqueça, uma cópia dela caiu nas mãos de um vendedor de Firestone. Caiu nas mãos de um vendedor da Firestone Tire e Rubber. Oh, meu Deus, Company. Esse aqui é o meu inglês, tá bom, gente? Não releve aí. Quando ele lia o livro, alguma coisa nele ou alguma coisa atrás das linhas tocou a centelha de visão criativa dentro da mente dele e o impeliu a começar um novo caminho para a realização. Olha aqui, então ele vai trazer um exemplo na prática de uma pessoa que conseguiu então estar dando essa virada de chave, lendo o livro, o primeiro, o mais conhecido dele, Pense e Enriqueça. Eu fiz uma série com esse livro, eu deixo aqui se você quiser ver, tá bom? Entenda, o livro não ensinou a ele nada que ele já não soubesse. Apenas despertou algo que ele já tinha, mas não sabia que tinha. Porque tudo que está ali no livro realmente é coisas que a gente sabe, a gente vai lendo, não é aquela coisa, é mesmo? Não. Mas quando é exatamente quando tem aquela virada de chave, porque às vezes a gente ouve uma coisa assim 500 vezes e na ficha não cai, não é? A gente só capta quando capta, acho que é disso que ele vai falar. Sem pedir para marcar a hora, ele telegrafou ao autor do livro informando que iria ao encontro dele para uma conversa. Nós nos encontramos na cidade de Nova York e conversamos por 2 horas. Quando o vendedor pegou o trem de volta para Indiana, onde morava, levava com ele uma atitude diferente daquela que havia chegado a Nova York. Quando ele voltou para casa, a cidade parecia diferente de quando havia partido. Os amigos pareciam diferentes, a esposa parecia diferente. E eram diferentes porque ele mesmo havia mudado. Havia se apoderado de uma capacidade gigantesca que em breve mudaria a posição econômica dele. Olha, gente, esse trechinho aqui é incrível de entender, né? A mudança que a gente quer no outro, no nosso marido, na nossa mulher, nos nossos amigos, na nossa cidade. Ela só vai acontecer quando a gente mudar, vem de dentro, é tudo nosso reflexo. Então é isso que ele está dizendo, tudo parecia diferente porque ele havia mudado e essa mudança então ia trazer a mudança da posição econômica dele. Então para mudar, para ter dinheiro, para ser rico, a gente tem que mudar tudo aquilo que não está nos eixos na nossa vida. Acredito que seja essa a dica aqui. A primeira coisa que ele fez foi seguir as instruções dadas por essa filosofia e, com base nelas, escrever seu objetivo principal definido. Ali no livro ele deixa claro isso.
Há que se saber o que se quer, ter um desejo que se torne obsessão e escrever isso, colocar isso em um plano que deve ser seguido à risca, ou não à risca até que ele vá se modificando, mas que deve, na verdade não é à risca, que deve ser posto em prática, que deve ser trabalhado. Depois ele seguiu em frente e criou um plano para alcançá-lo. Seguiu as instruções da filosofia ao pé da letra. O objetivo dele era a autopromoção para conseguir um emprego melhor e que pagasse mais. Um herdeiro estava a caminho e ele precisava de mais dinheiro. Portanto, teve um motivo definido para a escolha de um novo objetivo principal. Aqui então, ele trazendo qual foi o motivo, porque ele diz que sem motivação, a visão criativa, a gente não tem por que colocar a visão criativa em prática, a imaginação criativa em prática, a imaginação sintética e a visão criativa que vai tá fazendo com que isso aconteça, né? Há que se ter uma motivação, e aqui ele explicando a motivação dessa pessoa. Depois de concluir o plano, ele pegou o trem para Akron, Ohio, para apresentá-lo ao empregador dele. Não levava com ele nenhum sentimento de medo ou dúvida. Olha aqui, um detalhezinho que parece insignificante, mas que é vital. Não levava com ele nenhum sentimento de medo ou dúvida. E ele conta esse detalhe também ali na história de Thomas Edison, de uma pessoa que queria ser sócio de Thomas Edison, que foi também com a cara e a coragem, sem nenhuma dúvida e sem nenhum medo, sem nenhuma dúvida mesmo, sem nenhuma insegurança de que ele conseguiria o que ele queria e ele conseguiu. Sabia, antes de começar, que o plano dele era eficiente e funcionaria, ou seja, aquela parte que ele fala ali de ter fé. Essa é uma característica daqueles que despertam a visão criativa, que existe adormecida dentro deles. Quando ele voltou para Akron, a esposa foi encontrá-lo na estação de trem. Ela viu o rosto dele pela janela antes de o trem parar completamente e soube que o marido trazia boas notícias. Ou seja, ele já estava mostrando no semblante. Já tinha mudado até a cara, já tinha até alisado as rugas, acredito. No bolso dele havia um novo contrato com o empregador. Ele garantia uma posição de gerente em uma filial da companhia. Entenda, quando um homem se apodera da visão criativa dentro dele, se torna um centro de atração. Um ser humano magnetizado que atrai para si o que quer. Olha ele deixando claro aqui como é. O que é que a gente quer atrair? A gente quer ser um imã da riqueza, a gente quer ser um imã do dinheiro, a gente quer ser um imã para a parte econômica. Então vamos ser um imã, vamos magnetizar, vamos atrair a todas as benesses de todos os setores da vida, transformando de dentro para fora e tendo confiança e usando, colocando em prática a visão criativa. Há que se ter uma motivação. E ele deu exemplos nas páginas anteriores em que disse que as pessoas nos Estados Unidos, a maioria tem essa vida plena economicamente falando e com relação a todos os outros setores, porque a motivação delas é exatamente essa, econômica. Então essa motivação é válida, é dinheiro que a gente quer, então vamos transformar todos os outros setores da nossa vida, pensando sempre no todo e fazendo sempre o nosso melhor. Ou seja, sendo egoísta, como o professor Hélio Couto ensina, sabendo que tudo aquilo que a gente oferecer, mandar para o outro, seja ele quem for, seja qualquer coisa, uma pessoa, uma planta, um animal, vai voltar para a gente. E se você perguntar a esse homem, ele vai lhe dizer que foi tão fácil vender-se como gerente, quanto era fácil vender pneus para as revendedoras. Tudo era uma questão do que ele mesmo desejava. Ou seja, como ele diz no livro Pense em Riqueza, há que se ter um desejo e ele deve se tornar uma obsessão. E aí não há medo nem dúvida que possa se interpor a ele, a realização dele. O progresso mais substancial se baseia na visão de longo alcance.
Quando este capítulo estava sendo escrito, recebi uma carta de um vendedor de apólices de seguro explicando como ele havia descoberto e usado a visão criativa. A carta era breve. Aparentemente não havia nela nenhuma indicação de que algum milagre havia acontecido. Mas para mim, a carta contava uma história semelhante à daquelas que chegavam de todas as partes dos Estados Unidos e de outros países. Eu sabia que um milagre, essa palavra está entre aspas, havia acontecido. Isto é, aquilo que ocorrera nos recantos secretos da mente do vendedor era a coisa mais próxima de um milagre de que eu tinha conhecimento. Porque havia acontecido ali alguma coisa que revelou a ele que o único tipo de genialidade que um homem tem é o poder da visão criativa. Olha aí ele trazendo então o grau de importância da visão criativa. O único poder que a gente tem é o poder de transformar as coisas na nossa mente. E essa transformação passa pela visão criativa. Revendo rapidamente a aparência do caso dele, vejo que foi isso que aconteceu. Ele se apoderou de uma cópia do livro já mencionado. Em algum lugar, quando lia aquelas páginas, descobriu a lâmpada de Aladim, está entre aspas também, que despertou o gênio adormecido no cérebro dele. Respondendo à sua influência mágica, ele deixou o livro de lado, olhou para longe e começou a fazer perguntas a si mesmo. Olha, gente, aquele trazendo aquela parte lá que eu sempre falo e que eu aprendi, que estou colocando em prática na minha vida. Tudo fazer perguntas. A professora Lúcia Helena diz, a vida é pedagógica e a vida responde, ela traz a consciência. Então, se a gente está atravessando alguma fase ruim da nossa vida, se a gente está atravessando um vale, como classifica o Spencer Johnson lá no livro Picos e Vales, eu fiz uma série, deixo aqui se você quiser ver. Se a gente estiver atravessando esse vale, então vamos perguntar o que está certo sobre isso. Como eu faço para sair desse vale? Fui eu que criei, fui eu que entrei nele. A professora Lucilena diz também, entrou pelo cano, saia pelo cano. Entrou no vale, saia do vale, vá para o pico. Mas então, eu me responsabilizo, eu sei ali, sou senhor do meu, capitão da minha alma, senhor do meu destino, ou senhor do meu destino, capitão da minha alma. Então eu sei que sou eu responsável por estar qual que seja a situação que eu esteja, por pior que ela possa parecer, eu não sou vítima, Deus não se esqueceu de mim, eu criei essa situação. Então como eu saio dessa situação? Como eu saio desse cano? Como eu saio desse vale? E o que está certo sobre isso? O que essa situação tem para me ensinar? É o mais importante, porque senão, como é que a gente vai poder sair se a gente não aprendeu? Aquela coisa de deixar a mercadoria, essa historinha que eu já contei várias vezes da professora Lucilena também, brigar pelo preço da mercadoria, não pagar com raiva porque acha que é caro e sair, bater a porta, pagar, finalmente pagar, mas deixar a mercadoria no balcão, ou seja, não levar a lição. Então o que está certo sobre isso? O que essa situação tem para me ensinar? Qual é a semente de êxito nessa adversidade? Acredito que seja por aí. Por que começou? Tenho perdido meu tempo vendendo pequenas apólices de seguro, quando poderia ter feito planos para poder vender grandes apólices. É aquele trazendo as perguntas que a pessoa, que ele está contando, fez, mas ele começa com o porquê. E o porquê eu aprendi, e para o meu interessante ponto de vista foi, e eu acredito que eu devo estar guardando isso, eu aprendi que o porquê não é muito legal, porque ele faz com que volte aquilo. É só a minha maneira de entender. Ele tá ensinando que é para fazer dessa forma. Mas ele diz, por exemplo, que o cara pergunta, por que tem ignorado essa coisa que agora sinto me impelir para coisas maiores e melhores? Então, nesse caso, eu entendi que o porquê vai fazer com que eu ignore mais, para eu entender porquê. Mas foi só a minha forma de entender, por isso eu não uso o porquê nas perguntas, eu uso como eu tenho ignorado essa coisa que agora sinto me impelir para coisas maiores e melhores. Aqui, porque não olhei mais para o alto e mirei as estrelas em vez de atirar para a poeira sob meus pés.
Então eu colocaria como eu posso olhar mais para o alto e mirar as estrelas. Então, com que objetivo que me levou a olhar para o alto e para as estrelas, não olhar para o alto, mas mirar nos meus pés. Então é dessa forma que eu faço, mas estou lendo exatamente como ele colocou aqui, usando o porquê, tá bom? E a resposta surgiu. Chegou aos termos definidos e ele soube que ele não era o mesmo homem que quando tinha começado a ler aquele livro. Não, ele era um novo homem. Tinha uma diferente atitude em relação ao mundo. Tinha uma atitude diferente com ele mesmo e com o trabalho que havia escolhido como carreira. Ele não parou apenas na meditação. Reconheceu que uma fé passiva não é fé. E começou ali mesmo a tomar posse daquele estranho poder que tão recentemente se havia revelado para ele, e a expressá-lo na forma de ação associada à ocupação dele. E aqui ele diz uma fé passiva, ou seja, eu aprendi com o professor Hélio Couto que fé é sinônimo de conhecer. Se a gente conhece, a gente não precisa ir lá no cartório para que ele dê fé sobre aquela coisa, sobre aquela pessoa para quem a gente está vendendo aquela coisa. Mas, então, fé é sinônimo de conhecimento. Então, se eu conheço Deus, se eu sei que é Deus que tá regendo a minha vida, eu tenho fé absoluta e plena que essa centelha, esse outro eu, essa presença eu sou, vai então tá me guiando pelos melhores caminhos. E aqui então, ele dizendo que se essa fé passiva não é fé, esse conhecimento que não é colocado em ação não serve para nada. Eu sei, eu conheço, mas eu não coloco em ação, eu não pratico, então não vai, é vazio. Com a lista de telefones da cidade, ele começou a deslizar o dedo pelas colunas de nomes. Finalmente encontrou um que o fez parar. Lá estava o nome que ele procurava. O nome de um homem que era financeiramente capaz de comprar uma grande apólice de vida. Por que não fui procurar esse homem antes? Por que tenho usado meu tempo para telefonar para homens que só poderiam comprar pequenas apólices de seguro, de vida, quando poderia ter usado o mesmo tempo para procurar aqueles que podem comprar grandes apólices? Continuou ele pensando e perguntando. Fechou o catálogo e levantou-se, pôs o chapéu e o casaco e, sem perder tempo com outros preparativos, seguiu diretamente para o escritório de seu recém-escolhido prospectado e agradeceu a ele pela cortesia. Quando voltou ao escritório, ele levava uma proposta da maior apólice de vida que já havia vendido na cidade dele, ou naquela parte do país. A proposta era uma apólice de 2 milhões de dólares. Isso é mais que muitos corretores vendem em 10 anos seguidos de muito esforço. No entanto, ele não havia se esforçado muito. Na verdade, era como se nem tivesse trabalhado, tal a facilidade com que fizera a venda. E essa é outra estranha característica da visão criativa. Os que a usam fazem o trabalho deles com um mínimo de esforço. Aqui ele confirmando então, quem usa a visão criativa, quem tem a fé, quem tem o conhecimento e coloca em prática, é aquele que entregou então as rédeas para a centelha divina, para o outro eu. E aí ele mostra como alcançar o sucesso com o mínimo esforço. No entanto, ele fez com o mínimo esforço. De volta ao escritório, ele sentou e teve uma longa conversa com ele mesmo. Voltou mentalmente ao dia em que tinha começado a vender apólices de seguro de vida e refez passo a passo cada centímetro da jornada. Uma a uma, invocou as lembranças das pessoas com quem havia conversado e que tinham se recusado a comprar dele e se perguntou onde havia falhado. Ou seja, ele trouxe para ele o que faltou ele fazer para que a pessoa comprasse. Depois de ter revisto em pensamento todas as entrevistas anteriores, fez outra descoberta.
tão importante que deveria ser conhecida por todos os homens envolvidos no ramo de vendas de seguro de vida. Olha aqui então, ele vai trazer essa descoberta que essa pessoa fez então, que transformou, que trouxe aquele sucesso para a vida dele, mas eu vou deixar aqui essa parte para o próximo vídeo, tá bom? Para que não fique muito longo. E então eu deixo aqui, e também para que fique aí o suspense. O que é essa descoberta tão importante que ele acredita que deveria ser conhecida por todos envolvidos no ramo de venda de seguros de vida, especialmente vocês, homens e mulheres que estão vendendo seguro de vida. Fiquem atentos então para essa parte desse segredo, dessa descoberta que o Napoleão Hill vai trazer no próximo capítulo, no próximo vídeo desse livro, que nós estamos então fazendo a análise do primeiro capítulo. O primeiro capítulo que falou então sobre visão criativa. Trouxemos aqui as informações do Andrew Carnegie sobre visão criativa, e aqui a análise do Napoleão Hill. Nesse vídeo e nos anteriores a esse também, a análise do Napoleão Hill sobre esse primeiro capítulo. E aqui então ele trazendo como é que as pessoas na prática alcançaram sucesso usando a visão criativa. Eu espero então que você possa ter tanto interesse em saber qual foi essa descoberta, para estar vindo comigo para o próximo vídeo, onde eu vou ler então essa última parte desse, que é a explicação, que é a análise do primeiro capítulo, tá bom? Desse livro, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, que ele está dizendo que vai nos ensinar como ser donos da nossa própria mente, e assim qualquer um que dominar a mente, ele está dizendo aqui, e pensar de modo criativo, organizado e atento, vai ter ações que o levarão à vitória. Como é esse o nosso objetivo, então eu estou fazendo para vocês esse livro. Espero que seja contribuição, especialmente se você não sabe ler, especialmente se você é deficiente visual, especialmente se você não tem tempo ou poderia acessar esse livro. Eu espero então que você esteja gostando. Adoro quando você me manda mensagem, adoro que você possa compartilhar, se você conhecer alguém que possa gostar também desse livro, que possa gostar desses ensinamentos do Napoleão Hill. Se você puder fazer isso, e se quiser se inscrever no canal, tem outros vídeos lá também, tá bom? Inclusive dos 2 livros dele, Pense e Enriqueça e Mais Esperto que o Diabo, que ele fala novamente sobre tudo que ele está dizendo aqui, mas é como ele diz, a ficha só cai quando cai, a gente só capta quando capta, e às vezes a gente tem que ouvir mais de uma vez, tá bom? Então, ainda que os livros dele sejam repetitivos, mais ou menos como que diz, a mensagem maior, ela é básica, ela é a mesma, porém passada de formas diferentes, e é por isso que eu estou fazendo esse terceiro livro dele, e espero te encontrar para que a gente possa concluí-lo, tá bom? No próximo vídeo não, mas a gente vai concluir, tá bom? Muitíssimo obrigada, eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau!